Bom dia, boa tarde, boa noite, Davano. Tudo bem com vocês, pessoal? Professor David aqui. Mais uma aula de português iniciando, finalizando o assunto de vozes verbais. Bom, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam tendo uma ótima semana, um ótimo final de semana também, depende de quando vocês forem assistir a aula, e que estejam estudando bastante, né? Não recebi nenhuma dúvida no Class App, então eu deduzo que vocês não estão tendo nenhuma dificuldade com esse assunto, o que de fato é um assunto fácil, não tem dificuldade, um assunto... Quando você decora a construção, a estrutura, você consegue formar qualquer tipo de voz verbal. Bom, então a gente vai finalizar, já finalizamos a voz reflexiva, e hoje a finalização do assunto com algumas atividades que eu preparei para vocês aqui, tá bom? Preparei algumas atividades aqui, incluindo a voz passiva e a voz reflexiva, porque a voz ativa não tem muita necessidade de vocês verem, considerando que é a estrutura padrão, né, a estrutura que a gente usa diariamente. Então, não precisamos fazer atividades com essas, mas sim com as vozes passivas e reflexivas. Essas que precisam ser contempladas no momento, tá bom? Então, hoje nossa aula vai ser apenas essas atividades, vamos corrigir mutuamente. Eu vou ajudar vocês aqui, vou dar um período para vocês responderem as questões e em seguida eu vou respondendo com vocês aí, tá bom? Se vocês acertarem, vocês vão colocando o savezinho aí, e se vocês errarem também, vocês vão corrigindo comigo, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês. Pronto, aqui está. Pronto. Aqui está nossa atividade. Vamos iniciar com a voz passiva e em seguida passaremos para a voz reflexiva. Gente, a gente já entendeu que a voz passiva é uma estrutura bem simples, onde o objeto, complemento verbal, passa a exercer a função gramatical de sujeito, ou seja, ele passa a conjugar o verbo. Então, ao invés de ser João achou um brinquedo, vai passar a ser um brinquedo foi achado por João. Então, a gente vê que o sentido não muda, tem o mesmo sentido, mas mudou a ordem. Então, a voz passiva é basicamente a única diferença que você vai inverter e vai mudar os verbos, né? Vai acrescentar primeiro mais um verbo, que é o verbo ser, nesse caso no passado, mudar o verbo principal, vai colocar achado, tem que ter o achado. E por último, o João, caso vocês queiram mencioná-lo, né? Se não, também não é necessário mencionar o sujeito, tá bom? É válido deixar isso registrado aí, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, prosseguindo. Pronto, vou mostrar para vocês aqui. Então, temos aí sete orações. Todas estão na voz ativa. Veremos como vamos passar para a voz passiva. Veremos que o processo é bem simples, tá bom, pessoal? Como vocês poderão ver lá. Vamos começar com a letra A. A menina estourou o balão. Então, temos aqui, vamos primeiro identificar os sujeitos. Temos aqui a menina, o sujeito, e temos aqui o balão, que é o objeto, o balão. Então, para transformarmos na voz passiva, o que é que vamos precisar fazer? Primeiramente, aqui, o balão. Agora vamos acrescentar o verbo auxiliar, né? Ser, nesse caso no passado, foi o verbo estourar no particípio, estourado, e pronto. Caso queiramos mencionar, podemos colocar o por pela menina. Então, o balão foi estourado pela menina. Então, ainda, além de colocarmos alterarmos a estrutura, também mencionamos o sujeito. Bom, então vocês viram aí que é coisa super fácil, super simples. Não tem bicho de sete cabeças, não. Letra B.
Não sabemos o que aconteceu. Nesse caso aqui, pessoal, o sujeito aqui é nós, tá? Só que ele está omisso aqui, não está visível. Nós não sabemos o que aconteceu. Bom, então nesse caso aí, vocês vão ter que fazer a mesma mudança aqui, tá bom? Objeto e o sujeito. O sujeito aqui, como eu já falei, é nós, tá? Nós não sabemos, tá bom? Então ele vai passar a ser objeto e o objeto vai passar a ser sujeito. Quem é o objeto aqui? O que aconteceu, tá bom? Vai passar a ser o sujeito. E qual vai ser o resultado que nós vamos obter? Bem, quem acertou ou quem errou, preste atenção aqui agora. Nesse caso, pessoal, o verbo aqui é o verbo saber. O objeto é o que aconteceu, é uma oração. Uma oração agindo como um objeto, tá bom? Então, não sabemos o que aconteceu é o objeto, tá bom? Então, ele vai passar a ser o sujeito. O que aconteceu, aí temos o não, né, que é negativa, não foi o verbo no passado, né? Não foi sabido. O que aconteceu não foi sabido. Bom, essa é a forma que seria o verbo saber. Lembrando que alguns verbos, pessoal, quando vocês passam para a voz passiva, eles soam estranhos. Eles são muito estranhos, tá? Por exemplo, o verbo saber, ele não é usado na voz passiva. Só em algumas ocasiões, por exemplo, é saber que é sabido que, entendeu? Nesse caso sim, mas por exemplo, o que aconteceu não foi sabido é uma estrutura muito esquisita, que ninguém usa, tá? Então é melhor vocês evitarem esse tipo de estrutura. Só usem com aqueles verbos que vocês sabem que vão dar um sentido legal, beleza? Então, o que aconteceu não foi sabido. Agora vamos para a letra C. Eles esqueceram o presente. Eles esqueceram o presente. Temos aí sujeito eles, verbo esquecer e o presente que é o objeto, tá bom? Eles esqueceram o presente. Então, nesse caso aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Como é que vai funcionar? Vamos lá. Quem é o objeto aqui? O presente, tá? O presente é o objeto. Então, o presente vai passar a ser sujeito. O presente, vamos acrescentar o verbo ser, né? Nesse caso, foi. E o verbo esquecer vai passar a ser, na forma particípio, esquecido por eles. O presente foi esquecido por eles, tá? Lembrando que você não é obrigatório colocar o por, ou seja, indicar quem realizou a ação. Não é obrigatório, você coloca se você quiser, tá bom? Nesse caso aqui eu vou colocar porque fica melhor, tá? Como se eu quisesse dizer quem foi que esqueceu o presente, tá bom? Então, o presente foi esquecido por eles. Letra D. Jamile autorizou a entrada. Jamile autorizou a entrada. Então, vou deixar vocês responderem aí, vou dar um minuto e em seguida a gente continua. Ok, pessoal, vamos lá? Letra D, Jamile autorizou a entrada vai passar a ser sujeito e Jamile vai passar a ser objeto. Então, a entrada, o verbo autorizou está no passado, então o verbo ser também vem no passado. A entrada foi autorizada por Jamile. Viu como é simples, gente? A entrada foi autorizada por Jamile. Então, mesma coisa aí. Caso você não queira mencionar quem foi que autorizou, você pode simplesmente a entrada foi autorizada. Vamos agora para a letra E. O médico operou o menino. O médico operou o menino. E aí, pessoal?
que é quantos acham nesse daí? O médico operou o menino. Qual seria a forma correta para a voz passiva? O médico operou o menino. O médico operou o menino. Bem, quem respondeu correto aí ou não, presta atenção agora. O médico operou o menino, como nesse caso aqui o menino é o objeto, o médico sujeito, vai ficar o menino. E como o verbo operar está no passado, então o verbo ser também. O menino foi operado pelo médico, tá? Nesse caso aí, ele escolhe se quer colocar o pelo ou não, tá? Vai depender de cada um, beleza? Se você quiser também credibilizar o médico, seria legal, né? Você colocar pelo médico, né? Eu acho que dá mais ênfase a isso. Você pode perceber que quando a gente está falando de uma pessoa doente, a gente não fala assim, o médico operou ele, a gente fala ele foi operado pelo médico. Porque a gente quer dar ênfase na pessoa que estava doente, né? A gente quer dar ênfase na parte mais importante. Então, normalmente a gente coloca o nome da pessoa primeiro e depois a gente coloca quem foi que fez aquilo, né? Pronto. Letra F. O governo fechou os estabelecimentos. O governo fechou os estabelecimentos. Vamos lá. Objeto, os estabelecimentos. E o sujeito é o governo. Então, vai ficar como? Vamos alterar aqui, mudar a oração. Então, os estabelecimentos, o verbo fechar está no passado, então o auxiliar também tem que ir no passado. Os estabelecimentos foram fechados pelo governo. Beleza? Os estabelecimentos foram fechados pelo governo. Novamente, você pode optar se quer ou não colocar o pelo, tá? Aí você decide, você escolhe, beleza? Letra G. Eles acharam o corpo. Eles acharam o corpo. Vamos lá, então a gente tem aqui eles, sujeito, e o corpo, objeto. Então, o que vai acontecer? Como é que vai ficar? Um minuto para vocês pensarem aí. Ok? Vamos lá? Eles acharam o corpo, vai passar a ser o corpo foi achado por eles. Beleza? O corpo foi achado por eles. Então, muito bem, pessoal. Fizemos aqui a troca da estrutura. Passamos da voz ativa para a voz passiva, como vocês puderam ver aí, e seguimos toda a estrutura da voz passiva, né? Que é o sujeito, objeto da voz ativa, verbo auxiliar, que é o verbo ser, tá bom? Passado, presente ou futuro. Verbo principal no particípio, tá bom? Por exemplo, o verbo fazer vira feito. Beleza? Então, essa aí é a estrutura da voz passiva. Sujeito, que é o objeto da voz ativa, o verbo auxiliar, que é o verbo sempre, o verbo ser, e o verbo principal no particípio, que é aí o verbo fazer, né? Só que no particípio, na forma do feito, tá bom? Na forma do particípio, beleza? Essa estrutura aí, pessoal, ela é válida para todos os verbos, tá bom? Para você formar a voz passiva com todos os verbos e com todas as estruturas, beleza? Pronto, muito bem. Agora vamos para a voz reflexiva. Acredito que com a voz passiva vocês não têm mais nenhuma dificuldade, acho que vocês conseguiram pegar tudo, né? Pronto, agora vamos para a voz reflexiva. Essa daí, pessoal, tem aqueles errozinhos
sobre os quais eu já conversei com vocês, que são muito comuns de acontecerem, mas eu acho que agora vocês não vão cometer esses erros mais não, né? Depois que a gente estudou aí a voz reflexiva, a gente viu que é uma voz fácil, simples, só muda um pouquinho a estrutura. Na verdade, a gente reduz ela um pouco, para ser sincero. Isso é melhor, né? Isso é melhor porque não é uma estrutura tão complicada, tão complexa. Vamos lá. Então, passo as orações a seguir para a voz reflexiva. Então, temos aqui, as histórias eram contadas. Como é que ficaria na voz reflexiva? Qual é a estrutura pessoal da voz reflexiva? Primeiro temos aí o quê? O verbo principal. Nesse caso aqui, o verbo principal é o verbo contar, tá? As histórias eram contadas. O verbo era, ser, é um verbo auxiliar. Ele só está ajudando. Então, o verbo aqui é o verbo contar, né? O que a gente vai fazer? Vamos pegar o verbo contar. Vamos colocar aqui. Depois do verbo contar, vamos acrescentar um pronome chamado se. Tá? Só que nesse caso aqui, como são as histórias, então o verbo ele também tem que vir no plural, tá? Contam-se, beleza? Contam-se as histórias. Pronto, contam-se as histórias. Beleza? Não esqueçam, pessoal, que o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Se o verbo estiver no presente, o sujeito também tem que estar e vice-versa. Se o sujeito estiver no plural, tem que concordar com o verbo em plural também. Singular, singular, plural, plural, tá? Tem essa questão da concordância, que era aquele erro sobre o qual eu comentei com vocês. As pessoas esquecem isso. Então, falam coisas do tipo: vende-se casas. Está errado, pessoal. Vendem-se casas. Esse é o correto, tá bom? Então, tomem cuidado para vocês não errarem isso aí, tá bom? Tem que tomar muito cuidado, porque esse erro aí é muito comum, infelizmente, tá? Mas é uma coisa bem besta mesmo. Vocês percebem que é só realizar a concordância. Por exemplo, aqui a gente tem o sujeito plural, que é as histórias, e também, então, o verbo ele também tem que vir no plural, não é plural? Então, o verbo também tem que vir no plural. Beleza? Vamos lá, letra B. Ele deu muito amor. Ele deu muito amor. Vamos lá. Ele deu muito amor. Temos aqui uma oração na voz ativa, tá bom? Não está na voz passiva, está na voz ativa. E vamos agora colocá-la na voz reflexiva. Vamos passá-la para a voz reflexiva. O que vai acontecer? Ele deu muito amor. Beleza? Então, qual é o verbo principal aí dessa oração? Qual é o verbo principal? O verbo deu, que vem do verbo dar, né? Então, nesse caso aqui, ó, dá-se. Beleza. Agora, quem é o sujeito, pessoal? Gente, cuidado. Não é o sujeito da voz ativa, não. É o sujeito da voz passiva, que nesse caso aqui seria muito amor. Então, ficaria dá-se muito amor. Por quê? Porque ambos estão no singular, tá? Então, isso aí é completamente possível. Singular, então o verbo ele também tem que vir no singular, tá bom? A mesma coisa se fosse muito amor deu nisso, muito amor deu nisso, entendeu? A mesma coisa que falar isso, muito amor deu nisso. Então veja que a gente não mudou. Deu, permaneceu deu, porque é plural, é singular. Agora, se fosse plural, muitos amores deram nisso. Aí, nesse caso, aí tem que ser deram, tá bom? Porque agora passa a ser plural, muitos amores. Então, a resposta da letra B é ele deu muito amor. Aí vai ficar dá-se muito amor. Letra C. As instituições fecharam os polos. As instituições fecharam os polos. E aí, pessoal, nesse caso aí, o que é que vai ser? Como é que vai ficar? As instituições fecharam os polos. Tem 1 minuto para responder.
Ok, pessoal? Vamos lá? Então, as instituições fecharam os polos. Nesse caso aqui, o sujeito seria os polos. O verbo principal é o verbo fechar. Nesse caso aí, está no passado também, pretérito perfeito, né? As instituições fecharam os polos, então ficaria fecharam-se os polos. Fecharam e não fechou-se os polos. Fecharam-se. Fecharam. Por quê? Porque é plural, fecharam-se. Então, temos que ter aí a concordância verbal apropriada. Fecharam-se os polos, tá bom? Fecharam-se os polos. Então, fizemos aí a mudança agora para a voz reflexiva, beleza? Letra D, meu amigo comprou várias casas. Vamos lá para a letra D. Meu amigo comprou várias casas. Meu amigo comprou várias casas. Nesse caso aí, pessoal, temos casas, várias casas, e temos o verbo comprar. Por desse aí tem uma pegadinhazinha aí, tem uma coisa que você, não é uma pegadinha, é que você tem que tomar muito cuidado para não interpretar errado, tá bom? Mais um minuto para vocês responderem e em seguida a gente volta. A casca de banana, pessoal, está aqui, ó. Várias casas, tá? Meu amigo comprou várias casas. Então, compra-se várias casas. Está certo isso aí, pessoal? Não, gente, não está certo. Porque se fossem várias casas compram, estaria correto. Então, a mesma coisa é aqui, ó. Não tem várias casas aqui, não é plural? Então, o verbo também tem que vir no plural. Compram-se várias casas. Entendeu, pessoal? Se for no plural, então ele tem que concordar com o sujeito e com o verbo. Beleza? Então, compram-se várias casas. Seria o correto. Beleza? Vamos agora para a penúltima. A letra E. Meus pais aprovam a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi aprovada, é aprovada pelos meus pais. Então, nesse caso aí, vai ficar... Peraí, deixa eu... Como é que boto o R aqui? Pronto. Meus pais aprovam a Lei Maria da Penha, então, aprova-se a Lei Maria da Penha. Mas aqui não é plural, professor? Sim, mas o sujeito da voz reflexiva é o objeto, a Lei Maria da Penha. Então, a Lei da Maria da Penha é só uma lei. Então, o verbo aprovar ele tem que vir no singular. Aprova-se a Lei Maria da Penha. Entendeu, pessoal? Eita, aqui eu nem vi. Ó. Aqui é compraram-se várias casas. O jogador chutou muitas bolas. Muitas bolas vai passar a ser o sujeito e o jogador objeto. Então, o verbo principal aí é o verbo chutar. Então, chutaram-se muitas bolas. Nesse caso aqui, ó, chutaram-se. Entendeu? Chutaram-se. Porque é o quê? Passado. Beleza? Nesse caso aqui, o sujeito é bolas. Muitas bolas. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre vozes verbais, a voz reflexiva. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Só para concluir, eu vou colocar aqui a estrutura das vozes verbais, tá bom? Primeiramente aqui da voz passiva. Voz passiva. É essa estrutura, tá bom?
voz reflexiva é essa estrutura. Então, e a estrutura da voz passiva, essa da voz reflexiva, essa daqui, ó. Primeiro vem o verbo principal, depois vem o si, né? E por último, o objeto da voz ativa, tá bom? Então, essa estrutura aqui da voz reflexiva, beleza, pessoal? Vou deixar aqui um minutinho para vocês copiarem e em seguida estarei finalizando a aula, beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida podem mandar lá no Class App, que eu estou à disposição de vocês para ajudá-los, beleza? Mandem mesmo qualquer dúvida que tiverem, não importa sobre o que seja desse assunto ou de outro. Beleza? Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, bom descanso, bons estudos. E na outra aula, a gente já vai iniciar um outro assunto. Tá bom, meus queridos? Então, fiquem com Deus. Vejo vocês na nossa próxima aula. Vou deixar aqui por um tempinho, enquanto vocês copiam aí, em seguida estarei finalizando a transmissão, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, gente.